Bom dia, super bom dia. Bom dia, pessoal. Hoje, mais uma live, 16 leis da vida plena. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Essa série de lives que eu chamei, de 16 leis, da vida plena. O nosso objetivo aqui é conversar sobre como ter uma vida leve, como ter uma vida que faça mais sentido para você. Falaremos também muito sobre corpo, sobre comer emocional, sobre compulsão, sempre trazendo esse exemplo do que está muito aí na vida de algumas pessoas. Mas as 16 leis, na verdade, elas são provocações minhas para vocês pensarem, repensarem ou conseguirem fazer movimentos diferentes na vida de vocês, Me digam se vocês estão me ouvindo, já entrou algumas pessoas aí. Se você caiu aqui e não me conhece, ou se você está assistindo o replay, se você está no Spotify, eu me chamo Priscila Leitner, eu sou psicóloga especialista em comportamento e transtornos alimentares. E esse canal aqui, ele se dedica a ajudar pessoas que têm um comer emocional, que têm uma compulsão alimentar. E no episódio de hoje, hoje é a terceira live, das 16 leis. É a terceira live, é só a terceira, gente? E hoje a gente vai falar de autoestima. O que é, o que não é, por que às vezes as pessoas entendem tudo errado a autoestima, Eu vou explicar para vocês um pouquinho do que a autoestima tem a ver com ter uma vida plena e por que algumas vezes as pessoas que têm aí uma dificuldade em mudar de vida tem uma questão aqui neste ponto. Então vai ser uma live de algumas provocações, como tem sido, Quem aqui já assistiu as outras lives, as duas anteriores? Eu tenho recebido alguns feedbacks de vocês. Eu adoro receber feedback de vocês. Eu até vou colocar alguns feedbacks que eu tenho recebido nos stories, para que vocês também vejam, e me incentivo vocês a me dizerem: gostei, não gostei, tá fazendo sentido, não tá, Esse momento que a gente começa aí um desafio do comer emocional novo, a gente tem muitas pessoas novas chegando no canal, isso é muito legal, mas por outro lado também, às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas, então me digam, se tá fazendo sentido, se você tá entendendo o propósito dessas 16 leis, se isso tá funcionando dentro de você e se de alguma forma você tá tendo, assim, alguma sacada, algum insight, tá tirando algum valor disso, que isso é muito, muito, muito legal. Então, a terceira lei, autoestima, Uma das coisas que eu escuto muito quando eu começo a atender, uma pessoa, pela primeira vez, ou quando ela vem para os meus tratamentos online, que ela escreve lá para mim, ela diz assim: eu tenho uma questão de autoestima, eu tenho uma questão já faz muito tempo, ou desde que eu ganhei peso, ou desde que eu me sinto sem controle com a alimentação, eu tenho uma questão de autoestima. Mas às vezes o que a pessoa está dizendo que ela tem, aquilo que ela está dizendo que é o problema dela, não é o real problema, porque a autoestima talvez seja um pouquinho diferente do que a pessoa acredita que é, É muito interessante isso, tem vários termos, da saúde mental, da psicologia, que às vezes as pessoas usam esses termos de uma maneira um pouquinho diferente do que nós profissionais entendemos, Isso aconteceu muito com a palavra recalque, por exemplo, Que depois daquela música do beijinho no ombro, todo mundo achava que recalque era isso, enquanto recalque é um funcionamento, é uma coisa completamente diferente, O recalque real tem a ver com a gente colocar coisas para dentro, coisas para debaixo do tapete, E esconder no nosso inconsciente, às vezes, coisas que a gente não quer lidar naquele momento, Não tem nada a ver com o beijinho no ombro. Mas aqui a autoestima pode ser um pouco diferente também do que você acredita que é a autoestima, O que é, então, em outras palavras, a autoestima? Estão me ouvindo bem? Que bom, gente. Eu me desato falar aqui, mas bora lá. Bora lá, bom dia. Tô vendo alguns oizinhos aqui, gente. O que é, então, essa danadinha dessa autoestima? O que é, então? A autoestima, ela é
ela é o valor que a gente acredita que a gente tem. É o valor que a gente vê em nós mesmos, né? Então a autoestima não tem a ver com eu me cuidar, com eu me maquiar, com eu fazer as unhas, com eu cuidar de mim, né? Isso a gente chama de autocuidado, né? A autoestima, ela é um alto-falante, eu digo assim, né? A autoestima, ela é um alto-falante de como que está a sua saúde mental, como que está a sua visão sobre você mesma. Porque a autoestima tem a ver com o valor que você acredita que você tem a ver com como você acredita que você consegue lidar com as coisas na sua vida também. Então, a confiança que eu tenho, que eu sou capaz de me transformar, de construir uma vida melhor, de fazer mudanças, isso também é autoestima. Autoestima não é simplesmente eu cuidar de mim, eu me arrumar, eu me ver bonita no espelho. Isso não é autoestima, né? Autoestima tem a ver com valor, tem a ver com a gente encontrar coisas boas na gente mesmo, né? E a autoestima acaba passando muitas vezes por toda a nossa experiência de vida, né? Coloca aqui, gente, quem que vê que tem um problema de autoestima? Quem acredita que tem uma questão de autoestima? Deixa eu ouvir vocês um pouquinho. Quem aqui acredita que tem uma questão de autoestima? Quem já se viu, né? Com uma questão de se ver para baixo, de se ver com menos valor, ou acreditar que não consegue, né? A autoestima e a autoconfiança, elas andam muito pertinho, né? E quando a gente fala de transtornos alimentares, a gente ainda tem as irmãzinhas da autoestima, que é a autoimagem e o autoconceito, né? Coisas que a gente também fala aqui nesse canal, enfim, né? A gente vai falando um pouco sobre isso de vez em quando. Então, quem aqui acredita que tem uma questão de autoestima? Conversem comigo. Conversem comigo aí, gente. Trouxe um café, né? Porque vocês que são mais antigos no canal sabem que eu gostava de tomar café com vocês quando a gente faz essa live das 8 e 7 da manhã, né? Geralmente nas terças-feiras, né? Mas hoje, quinta-feira, também é dia porque a gente também tá aqui, né? Nessas 16 lives. Mas vamos lá. Por que a autoestima interfere muito quando a pessoa quer mudar de vida e não consegue? O que acontece com a autoestima? E por que ela interfere tanto? Porque quando a pessoa decide fazer um movimento de mudança, ela quer ter uma vida melhor, ela quer sair do comer emocional, ela quer transformar a vida dela, né? Quando ela quer fazer esses movimentos e ela quer construir uma vida diferente, ela precisa ter dentro dela mesma a certeza de que ela consegue. Olha que coisa interessante. E muitas pessoas mesmo, elas têm dificuldade de confiar que elas conseguem mudar. Eu até já tive testemunho aqui, né, de alunas que passaram pelo método. Quem que eu vou me lembrar? A Débora. A Débora é uma aluna, né? Se vocês procurarem a live que ela participou aqui, vocês vão ver. A Débora, ela é uma aluna que falou assim pra mim, né? Quando ela foi contar a história. Ela me disse assim, eu comecei o tratamento, mas eu não confiava. Eu não confiava em mim. Olha que frase interessante isso, né? Débora, depois se você assistir essa live, você coloca aqui embaixo. Eu não confiava em mim. Também, claro, às vezes tinha aquele receio, mas ela não confiava nela. Olha como isso é um tom, é um sinal de uma questão de autoestima, né? Porque a autoestima, ela é isso, ela é a capacidade, né, da gente confiar que a gente consegue fazer algo, que a gente consegue construir uma vida diferente, que a gente consegue, enfim, se alimentar de uma maneira equilibrada, que a gente consegue fazer mudanças concretas na nossa vida. E por que algumas pessoas se deparam com o fato de que elas têm uma autoestima baixa? Por que a autoestima baixa acontece com algumas pessoas? E eu vou falar aqui 3 principais coisas que podem ter acontecido com vocês, né? Se você tem uma autoestima baixa, ou que acontece com a maior parte das pessoas, que são 3 medos, tá? São 3 medos, são 3 experiências que essa pessoa pode ter tido aí ao longo da vida. E esses 3 medos, essas 3 questões aí que eu vou trazer para vocês, elas podem afetar
absolutamente qualquer pessoa, tá? Então são 3 medos que eu quero trazer para vocês. E que é bem possível que você identifique isso na sua história, tá, gente? É bem possível. O primeiro medo tem a ver com, às vezes, a pessoa ter crescido numa família que é muito crítica, né? Tem famílias que são mais críticas, tem famílias que são menos críticas, tem famílias que são mais acolhedoras, tem famílias que são menos acolhedoras. E o objetivo aqui não é ficar criticando a família, é só a gente entender que às vezes a autoestima tá aí com alguma questão, porque tem a ver com a nossa história, né? Nós somos fruto da nossa história. Pensa comigo, né? Nós somos fruto da nossa história. E às vezes quando a pessoa cresceu em um lar, né? Ela cresceu numa família que de alguma forma criticava muito ela. A Siri tá falando aqui. Que ela criticava muito, né? Às vezes uma família muito crítica, uma família muito exigente, uma família que às vezes colocava essa pessoa num lugar, né? De exigir demais dela, especialmente quando criança, especialmente ainda nessa fase de imaturidade normal que nós passamos. É possível que essa pessoa cresça com essa autoestima mais abalada, né? Como se ela tivesse medo da crítica, né? Como se ela tivesse menos confiança nela mesma, como se ela visse menos valor nela. A criança, ela surge, né, no mundo quando ela tá dentro da família, né? Especialmente a criança naquela fase mais inicial da vida, ali os 6 primeiros anos. A criança tem uma coisa que é muito importante, que ela acredita muito nos pais, né? Ela acredita em tudo que os pais falam, digamos assim. E quando a criança vem de uma família que criticou muito ela, que exigiu muito ela não vai ter a clareza que às vezes os pais são um pouco mais exigentes, ela não vai ter essa clareza, esse nível de consciência. Sabe o que essa criança vai acreditar? Ela vai acreditar que ela não é boa o suficiente, ou que ela não é capaz, ou que ela não é bacana, né? Ela vai acreditar que o problema está nela. E isso é um ponto muito interessante para a gente olhar. Se isso está na sua história, é bem possível que você tenha questões de autoestima e que não precisa necessariamente estar relacionada só ao corpo, né? Que pode estar relacionada a várias áreas da sua vida. E isso vem da tua história, isso vem da tua experiência de vida, né? E esse medo da crítica, ele provavelmente continua aí na sua vida. E por que isso aparece, né? Por que algumas pessoas são realmente muito sensíveis à crítica? Porque lá na história delas, quando elas eram criticadas, elas tinham medo, né? Elas tinham medo dos pais não gostarem mais dela, elas tinham medo, né, dos amigos não gostarem, elas tinham medo do que ia acontecer. Então, se hoje ainda você percebe que você tem medo de ser criticada, você tem medo enfim, de alguém chegar para você e falar algo que não seja tão positivo, eu sinto te dizer, mas você provavelmente tem uma questão de autoestima, né? Eu costumo explicar para os meus pacientes no consultório, autoestima não é todo mundo vai gostar de mim. Essa pessoa que diz todo mundo gosta de mim é uma insana, não é uma pessoa que tem uma boa autoestima. Autoestima, na verdade, é assim, tá tudo bem se o outro não gostar de mim. Porque a pessoa que tem uma questão de autoestima não tá tudo bem quando o outro não gosta dela. Não tá tudo bem quando o outro critica ela. Por quê? Porque ela tem uma fragilidade na constituição dessa função psíquica que chamamos aqui de autoestima. E isso interfere absurdamente em tudo na vida dessa pessoa. Então, assim, o medo da crítica, gente, ele é presente em maior ou menor grau em todas as pessoas. Eu não conheço nenhuma pessoa que gosta de ser criticada, né? Mas eu conheço pessoas que tiram valor da crítica, né? Eu já conheci esse tipo de pessoa, é mais raro na população, assim, né? Mas eu já conheci esse tipo de pessoa que gosta quando, de alguma forma, o outro provoca, né? O outro fala alguma coisa, né? Meio de colocar em xeque as ideias dela. Eu já conheci essa pessoa, mas aquela crítica pura e simples, crítica, eu não vejo isso, sabe? Ninguém gosta de ser criticado, mas tem pessoas que elas lidam muito mal com a crítica,
Por quê? Porque existe um medo da crítica. E isso é um sinalzinho de que a tua autoestima precisa de cuidado, precisa de olhar, né? Eu já vou chegar, né? Eu tô falando aqui do primeiro medo, né? Tem mais 2, mas eu já vou chegar no porquê que a baixa autoestima te impede de mudar, porque isso é o grande ponto aqui, né? Construir uma vida leve. Então, já chego lá, tá, gente? Porque tem um ponto de virada aqui que talvez seja muito especial, talvez seja muito importante para você e você já consiga dar um clique aí enfim, pensar, né, a respeito de como você não consegue mudar por conta de uma coisa que vai acontecer aqui na sequência. Então, vamos lá. Tá fazendo sentido para vocês? Né? O primeiro medo, o medo da crítica, né? O quanto que isso aí tá presente na maior parte das pessoas. O segundo medo, tá? O segundo medo, gente, é o medo de perder o amor das pessoas. Eu, de vez em quando, falo da Maria, né? Maria, eu brinco que Maria é um arquétipo, né, do feminino que eu gosto muito de trazer aqui. E eu conto a história, né, das minhas pacientes, muitas vezes chamando elas de Maria, né? Então, eu brinco e eu gosto muito daquela música, né, do Maria Maria, né? E eu acho que isso é uma coisa que traz um certo tom, né? Um certo poder também para a mulher, enfim. Mas a Maria, quando eu descrevo a Maria, geralmente eu descrevo a Maria como uma pessoa que tende a fazer tudo pelo outro. E o que quer dizer ser uma pessoa que faz tudo pelo outro, né? Em inglês a gente tem um termo para isso, a gente chama essa pessoa de people pleaser, né? O que é isso? É aquela pessoa que tenta agradar todo mundo, né? E um dos medos que a gente pode estar falando aqui, que te levou a ter uma autoestima baixa, pode ser o medo até derivado do primeiro que eu falei para vocês, né? Às vezes a pessoa também teve essa coisa da crítica dentro de casa, mas ela tá num lugar de que ela precisa agradar o outro, porque no fundo ela tem um medo do outro não gostar dela, né? Ela tem medo de perder o amor das pessoas, de perder o carinho das pessoas, de ser abandonada pelas pessoas. Eu falo isso, né? Quando eu falo da ferida de abandono, bem típica aí em pessoas que têm uma questão com a comida, né? Um comer emocional. E esse medo, né? O medo do abandono, o medo de perder o amor das pessoas, ele provavelmente está aí na tua história, né? Em algum lugar da tua história, você precisou se comportar de algum jeito, você precisou fazer algo porque você sentiu que se você não fizesse, pode ser que o outro não gostasse de você. E isso, às vezes, está norteando o seu comportamento até o final da sua vida, né? Ou até hoje está norteando o teu comportamento. Você se sente, né, na obrigação de dizer sim para o outro, de cuidar do outro, de estar num lugar ali, né, de agradar o outro, porque o grande medo, né, a grande questão aqui pode ser, e se eu não fizer isso? E se eu falar não? O que acontece se eu falo não pro outro? O outro pode ir embora, o outro pode não gostar de mim, o outro pode, enfim, né, não me querer por perto. E esse é um medo que está presente em muitas pessoas. Eu queria até que alguém falasse aqui comigo, né, coloca aqui, esse medo parece aí que isso é um medo muito comum, em maior ou em menor grau, tá, gente? Claro que aqui a gente tem, em maior grau, a gente tem até transtornos de dependência, codependência emocional, né? Isso seria num grau muito mais alto, assim, né? Que pode levar a pessoa a ter um relacionamento abusivo, enfim, né? Mas em menor grau, quase todo mundo tem esse medinho ali em algum lugarzinho, né? E que isso, sim, tem a ver com uma autoestima baixa, né? Porque esse medo, né? O medo de ser abandonado, o medo do outro não gostar, né? O medo de ser criticado, que foi o primeiro medo. Todos esses medos, eles vão fazendo com que você se comporte de um jeito, que você viva de um jeito, que às vezes não te coloca num lugar de autoconfiança, de cuidar de você por primeiro, né? Eu acho muito fácil esse pessoal que escreve frase de efeito no Instagram e diz assim, você tem que se amar, você tem que gostar de você, se coloque em primeiro lugar. É muito fácil. Sabe por que é muito raso isso? Porque essa pessoa não tem um mínimo de conhecimento, às vezes, da estrutura psíquica, e a pessoa não se coloca em primeiro lugar não porque ela não quer,
né? Porque todo mundo gosta de cuidar de si, né? De certo nível, ou pelo menos tem isso registrado. Mas é porque ela não consegue, porque existe um medo ali, porque existe uma trava, porque às vezes existe uma experiência de vida que não possibilitou essa pessoa até a dizer sim ou a dizer não com o coração querendo dizer, né? Por quê? Porque tem esse medo. E esse medo às vezes pode estar inconsciente, sabe, gente? Eu canso de fazer essas lives falando das feridas, né? Porque já teve outras lives que eu falei das feridas, especialmente essa do abandono, e às vezes alguém me escreve e fala assim, eu nunca tinha percebido que isso norteia a minha vida há muitos e muitos e muitos anos. Então, é exatamente esse o clique, sabe? O medo do abandono, né? O medo de perder o amor das pessoas, ele pode estar mais lá dentro de você. Ele pode estar lá, né? Escondidinho dentro de você. E você não se dá conta disso. E por isso que é bem importante, né? Eu trouxe só 3 medos, viu, gente? Tem muitos mais, né? Tem muitos mais. Eu trouxe 3 que eu acredito que afeta muito quem tem um comer emocional ou uma compulsão alimentar. Então, o primeiro foi o medo da crítica. O segundo, o medo de perder o amor das pessoas, né? O medo de ser abandonado. E o terceiro, que ele também é muito importante, que norteia às vezes o comportamento das pessoas que têm uma compulsão alimentar ou um comer emocional, que é o medo da doença. É o medo de adoecer. É o medo de ter um problema mais grave, é o medo da doença. Às vezes as pessoas elas não se dão conta o quanto que elas usam esse medo como uma justificativa para aquilo que a gente falou na primeira live, que é o radicalismo, né? Então, o medo da doença, ele norteia muitas vezes muito dos comportamentos das pessoas. O que quer dizer isso, gente? Eu escuto muito de pacientes assim, mas eu não posso fazer uma mudança gradativa ou uma mudança devagar, doutora Pri, eu não posso pensar em mudar os meus hábitos primeiro porque eu preciso emagrecer, porque aqui, ó, eu tô com colesterol alto, eu tô doente. Né? Então, o medo da doença, o medo, né, de estar, né, produzindo, digamos assim, um sintoma, ou estar piorando, ou estar adoecendo, ou estar gerando algum problema, isso está muito presente na vida de algumas pessoas. É claro, gente, que questões clínicas são reais, especialmente em pessoas que têm uma obesidade, né, que às vezes têm um transtorno alimentar mais grave, digamos assim, né? As questões clínicas são reais, elas são concretas, comorbidades a gente chama, né? Até um nome feio, pensa um nome feio, né? Comorbidade é um nome feio, mas são reais, tá? As questões clínicas, né, as comorbidades são reais, mas o grande ponto é o quanto que isso está vindo de um lugar de medo, não de um lugar de autocuidado, né, de um lugar de medo. E esse medo que vai aparecendo para algumas pessoas, ele é um medo que também tem a ver, né, com aquilo que já se ouviu na história, né? Quantas e quantas pessoas não ouviram das suas famílias que estar acima do peso é ficar doente, que você vai morrer cedo, que você vai... Eu escuto muito essas histórias, vocês que me contam. São histórias que vocês me contam, que a família dizia que você não ia ficar bem, que você ia ter problema, que você ia não sei o quê. E todas essas falas, todas essas palavras que vão entrando muitas vezes na cabeça das pessoas, vão gerando esse medo. E esse medo elimina a autoconfiança, elimina a autoestima, porque parece que a qualquer momento algo ruim pode acontecer. E aí, mais uma vez, pode estar em maior ou em menor grau. O que é em maior grau? Aquela pessoa que chega a ser um pouco hipocondríaca, né? Isso acontece, viu? Em pessoas que têm transtornos alimentares. Isso pode acontecer, inclusive, fazendo com que a pessoa derive, desdobre em problemas, né? Sintomas psicossomáticos, por exemplo, né? Que estão relacionadas ao quadro ou não, né? Exemplo de doenças psicossomáticas que podem estar aparecendo aqui, né? A própria cefaleia, enxaquecas tensionais, o que outros problemas que podem estar aparecendo aqui? A fibromialgia é bastante típica, dores crônicas, a própria gastrite nervosa, síndrome do intestino irritável, são todos esses sintomas
muito psicossomáticos e que podem estar aqui aparecendo também por conta deste cenário aí, que não tem a ver só com questões clínicas concretas, mas tem a ver com questões emocionais. A nossa mente produz doenças, sim. O nosso corpo também é capaz de curar doenças sozinhas. Por quê, né? Isso porque muitas vezes nós temos também dentro de nós essa capacidade, né? E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a questão psicossomática é real, tá, gente? A questão psicossomática já tem comprovação científica aí pela neuropsicologia, né? Pela neurociência. Então, quando a pessoa tem desses 3 medos, pelo menos desses 3, tá? Ou outros que eu nem citei aqui, mas esses 3 que são bem típicos. Quando a pessoa tem esses 3 medos, o que acaba acontecendo na vida dela? Ela toma atitudes, ela se comporta, ela vive a vida movida por esses medos. Lá no fundo, lá no inconsciente dela, lá dentro tem esse medo, né? Tem essas questões. E isso tem a ver sim com autoestima. Tem a ver sim. Por quê? Porque a autoestima, essa capacidade dela encontrar valor nela mesma, a capacidade dela de ter confiança que ela é capaz de transformar a vida dela, ou que tá tudo bem quando o outro não gosta dela, ou que tá tudo bem quando ela erra, né? Tá tudo bem quando eu erro. Olha como é difícil para algumas pessoas o tá tudo bem quando eu erro. E por que é difícil para algumas pessoas o tá tudo bem quando eu erro? Porque ela tem uma fragilidade de autoestima. E aí, qual que é o grande ponto, né? Então, a questão de autoestima, né? Que eu já expliquei o que é e o que não é para vocês hoje, né? Mas a questão da autoestima que interfere em todas as áreas da vida e que tem a ver com a nossa experiência, com todos esses, né? Toda a nossa vivência e com alguns medos, né? E por que não crenças? Quem quiser saber um pouquinho mais de crenças, assiste a live de ontem, que foi uma live muito, muito gostosa. Eu terminei até com o coração quentinho. Foi uma live diferente, fora de hora, né? Foi uma live bem gostosa. O que acaba acontecendo aqui, gente? Quando a pessoa toma atitudes neste lugar de baixa autoestima, neste lugar do medo, ela acaba fazendo movimentos e gerando hábitos ruins. A pessoa às vezes fala assim, mudar hábito é muito difícil, doutora Pri. E às vezes para ela realmente é muito difícil. Mas por quê? Porque tem todo esse funcionamento que ele é mais, eu vou colocar entre aspas, ele é mais inconsciente. Ele tem a ver com a tua história, ele tem a ver com a tua vivência, né? Porque a baixa autoestima gera hábitos ruins. E o pior, ter hábitos ruins faz com que você se sinta com a autoestima mais baixa ainda, com a autoconfiança mais baixa ainda, e vira um ciclo. O que eu entendo como um ciclo? É aquela coisa que se retroalimenta. Ou seja, a pessoa que tem uma autoestima baixa, ela acaba tendo hábitos ruins. E o fato de ter hábitos ruins faz com que ela fique menos autoconfiante ainda, com uma autoestima menos forte, né? Menos bacana, digamos assim. Ou seja, ela vai ficando cada vez pior. E é comum as pessoas relatarem assim para mim, doutora Pri, eu até tinha uma autoestima mais ou menos, mas depois que eu tive compulsão alimentar, foi ladeira abaixo. E o que essa pessoa está querendo dizer com isso? Ela está querendo dizer que enquanto ela continuar se comportando de uma maneira ruim, tendo hábitos ruins, isso vai deixando ela ainda mais para baixo, ainda se sentindo mais incapaz de mudar, mais incapaz de se cuidar, de ver valor nela mesma, né? Então eu não sei qual que é o nível da sua autoestima hoje. Tem pessoas às vezes que dizem assim, minha autoestima ela é ruim só na parte alimentar, minha autoestima é ruim só na parte do corpo e da alimentação. No trabalho a minha autoestima é muito boa. Doutora Pri, no trabalho eu vou bem, no trabalho eu dou conta, no trabalho eu faço, eu aconteço. Pode acontecer isso também, né? Mas se a sua autoestima é ruim em algum aspecto, pode ser que esses 3 medos que eu citei ou outros estejam aí. E mesmo que isso não afete talvez o trabalho, pode vir a afetar um dia. Como que eu sei? Porque eu atendo muitas e muitas pessoas e eu vejo isso acontecer. Às vezes tudo vai bem até que acontece algo.
E esse algo que pode acontecer, às vezes é uma crítica, às vezes é algo que aconteceu, é algo que te tirou daquele conforto, daquele funcionamento. E eu já vi isso acontecer algumas vezes, viu, gente? Então, a autoestima baixa, ela gera, sim, hábitos ruins. E como que a gente faz, então, doutora Pri? Você pode estar se perguntando. Bom dia para quem está chegando. Você pode estar se perguntando assim, doutora Pri, eu já entendi, autoestima é importante, tem a ver com a minha história, tem a ver com os meus medos, tem a ver com a autoconfiança também, isso me faz ter hábitos ruins, os hábitos ruins pioram a minha autoestima, e o que eu faço? O que eu faço então? Porque parece que eu me sinto presa sem conseguir mudar. E esse é o pulo do gato, gente. Aqui é o pulo do gato. É comum as pessoas se sentirem presas, sim, sem conseguir mudar por causa disso. Só que qual que é o grande ponto? Às vezes as pessoas falam assim, não, eu preciso ter hábitos bons para eu perder peso, para eu melhorar da minha autoestima, né? E aí, o grande pulo do gato é que não é nessa linha que você vai conseguir fazer a mudança. É ao contrário, né? É cuidando da sua autoestima, encontrando na sua história, né? Até mesmo entendendo. Eu acho que o grande ponto aqui das lives das 16 leis é trazer consciência para vocês. Tem pessoas que só com essa consciência elas já vão conseguir fazer mudanças na vida. Tem pessoas que não, que vão precisar de um tratamento, que vão precisar de uma ajuda, que vão precisar, enfim, né, de um profissional. Mas reparem, a maior parte das pessoas acredita que elas vão melhorar da autoestima emagrecendo ou conseguindo fazer mudanças na vida dela. Mas enquanto ela não melhorar da autoestima, enquanto ela não construir um pouco de autoconfiança e lidar com esses medos, ela não vai conseguir fazer mudanças. Ela vai fazer aquilo que eu expliquei ontem, ela vai sabotar, né? Ela vai fazer movimentos de autossabotagem. Então, o que eu faço, então, na prática, doutora Pri? Porque eu gosto de coisa prática. Quem aqui que gosta de coisa prática? Quem gosta de coisa prática, eu tenho para te dizer o seguinte: compreenda, consciência de que a sua história, primeira coisa, não é sua culpa. Você teve essa história, você teve essa vivência, isso aconteceu, né? Traz isso para consciência, né? Tenha consciência, isso aconteceu comigo. Vou dar o exemplo que eu trouxe mais cedo. Eu cresci numa família muito crítica, não é minha culpa. E talvez não seja culpa deles também, porque o nosso objetivo aqui não é ficar apontando o dedo para os outros. Mas às vezes você perceber, eu cresci sim numa família que me criticou muito, isso abalou sim minha autoestima, mas isso não foi minha culpa. O que eu preciso fazer? Aprender a lidar, aprender que isso é uma fragilidade minha, ter consciência disso. E a partir disso, a partir dessa consciência, desse entendimento da tua história, você vai fazer diferente, você vai entender e você vai fazer assim, realmente, né? Isso faz parte da minha história, mas isso não me define, né? Isso não é um destino. Acho que o grande ponto de algumas pessoas é que elas acreditam que porque elas viveram algumas coisas, isso define o resto da vida delas. E isso não é verdade. Se fosse assim, nós profissionais da saúde mental, a gente não propunha tratamento para as pessoas, porque daí ela viveu aquilo, não tem mais o que fazer. Não é verdade. A partir da consciência do que a gente viveu, a gente vai fazer movimentos no hoje, de questionar o porquê que a gente se comporta desse jeito e abrir espaço para novos hábitos, novos comportamentos, novos movimentos baseados não mais naquele medo que estava lá, porque aquele medo você, né, tirou lá do inconsciente, tá na tua consciência, você tá mais em contato com esse medo, tá mais em contato com essa tua história, tá mais em contato com tudo aquilo que de alguma forma construiu essa autoestima baixa, e você vai fazer o movimento de dizer, eu quero funcionar de um outro jeito, mas a partir deste lugar de acolher, né, às vezes até acolher a dor, né? Porque tem às vezes uma dor em ter crescido num lugar que você foi muito criticado, ou ter passado por experiências, por exemplo, na escola, né, de bullying, experiências de crítica, experiências, né, de ser, enfim, exposto. E isso tem uma dor lá dentro. E às vezes a gente vai precisar acolher essa dor, sim, para dizer pra gente mesmo que isso não precisa nos definir, se a gente conseguir lidar com isso de uma maneira diferente. E isso, a partir da consciência, a partir do movimento emocional, tá, gente?
Por que que às vezes as pessoas entendem tudo na cabeça e elas não conseguem mudar? Porque a gente não muda sem movimentar a emoção, tá? A emoção também é parte da nossa vida, a gente não muda sem elencar a emoção. Por isso que o processo muitas vezes precisa ser inclusive terapêutico, né? Mas você pode fazer isso já na sua reflexão, entendendo, acolhendo que essa foi a tua história, aconteceu isso, né? Mas isso não te define. E a partir daí você vai abrir espaço, não para fazer movimentos drásticos, como a gente falou na live 1, mas para fazer pequenos movimentos, porque não vai ser emagrecendo que eu vou resolver a minha autoestima. E eu digo isso, gente, de uma maneira muito categórica, porque eu atendo pessoas, por exemplo, que fazem cirurgia bariátrica e que emagrecem e que a autoestima não melhora, aliás, piora. E por que que isso acontece? Porque não é o emagrecimento. Não é o emagrecimento que vai colar a tua autoestima. É você aprender a lidar com esses medos, com essas experiências, com tudo que foi acontecendo na sua vida. É isso que vai fazer você, de alguma forma, né, ficar menos frágil nesse lugar da autoestima. E eu super, super espero que isso faça sentido para algumas de vocês, né? Porque esses 3 medos que eu citei são medos muito presentes nas pessoas, especialmente nas pessoas que buscam a minha ajuda. Especialmente nas pessoas que buscam a minha ajuda. E essas 16 lives, gente, elas têm como objetivo realmente esse nível de provocação, esse nível de consciência, essa construção. Porque a hora que você passar pelas 16 lives e a hora que você passar pela aula do dia 9/11, tá? Se você não tá sabendo, dia 9/11, às 20 horas da noite, né? 8 horas da noite, a gente vai ter uma super aula do desafio do comer emocional. E nessa super aula, gente, vai ser uma aula ao vivo comigo, super intensiva. Separa 2 horas da tua noite, porque você vai fazer uma imersão comigo na saída do comer emocional, na construção de uma vida diferente. Vai ser uma super, super, super aula. Ela não vai ser aqui, tá? No Instagram. As 16 leis vão estar aqui, as 16 lives. Mas essa live do dia 9, você precisa se inscrever. O link para se inscrever tá ali na minha bio, tá? Então você vai lá, se inscreve, entra no grupo do WhatsApp. Se você não achar o grupo do WhatsApp, se procura, pede para minha equipe aqui no direct que eles te mandam, tá? Você vai receber um e-mail, esteja atenta, porque vai ser uma aula muito especial e é um presente de fim de ano aí para vocês, tá? Vai ser uma aula que eu vou falar como é o jeito errado, como que é o jeito certo, como é que a gente resolve o comer emocional. Eu digo para vocês assim que várias outras vezes que eu fiz desafio do comer emocional, teve gente que me mandou mensagem depois, tá até nos destaques aqui do meu Instagram, e disse: doutora Pri, só com essa aula eu já consegui mudar de vida, só com isso que você me ensinou nas lives eu já consegui fazer transformações. Então é isso, se você se abrir para isso, se você aproveitar o Instagram aqui, né, tudo que eu trago para vocês e super refletir, super pensar, eu acho que você já pode terminar o ano diferente. Eu tô falando isso desde a primeira live. Você não precisa esperar a segunda-feira, você não precisa esperar janeiro, você não precisa esperar o dia 1º, você não precisa esperar. Você pode fazer já, começar a mudar já, né? Começar a se transformar já, começar a refletir já, porque é um processo, né? Esse processo, quanto antes você começar, né? Antes você vai chegar lá, porque é um processo, tem altos e baixos, tem algumas coisas aí. Eu vou ensinar bastante sobre processo também para vocês nessas lives e também no dia 9. Combinado? Quem não tá inscrito ainda, link tá na minha bio, se inscreva, né, para você estar comigo nessa super aula do dia 9/11. E hoje foi a live sobre autoestima. Eu também espero super que tenha feito sentido para vocês. E coloca aqui embaixo, fez sentido? Qual foi a principal sacada que você teve nessa live de hoje? Ou o que você percebeu em você? Coloca aqui nos comentários que eu vou adorar ver e receber, né? E ver que isso tá fazendo a diferença na vida de algumas pessoas. Isso pra mim faz muita diferença, viu, gente? Ou me manda no direct também, se você não quiser comentar aqui. Combinado? Então é isso, pessoal. Um bom dia. Eu vou que o dia vai ser corridinho também. Tem um dia de consultório cheio por aqui, né? Várias pessoas com questões alimentares, né? Que vão estar aí hoje no meu dia. Então eu vou nessa e eu espero também que vocês tenham um super dia hoje. Um beijinho e até amanhã na nossa 4ª live 16 Leis da Vida Plena. Até mais. Tchau, tchau.